Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos aqui novamente. É uma honra estarmos aqui. Amém? Sempre com o propósito de servir, engrandecer a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Amém? Trazer uma palavra, uma mensagem que Deus colocou em nossos corações. Amém. E que a gente possa ser edificado e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradeço o convite e graças a Deus estamos aqui para trazer essa mensagem sobre essa campanha tão abençoada, né? Que fala sobre os filhos de José. Convido a igreja a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41. Nós vamos ler os versículos 51 e 52. Amém, irmãos? Esse é o texto tema da campanha. Os irmãos já abriram, amém? Gênesis capítulo 41, versículos 51 a 52. O texto bíblico diz assim: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Amém? Agora vamos a um pulinho lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2. Olha só o mistério, meu irmão, meus irmãos, da palavra de Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Diz assim: Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. E agora nós vamos lá para Gênesis 41, versículo 46. Gênesis 41, versículo 46, que diz assim: Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, aqui nós vemos, eu creio que essa foi uma revelação mesmo da palavra de Deus, quando nós vemos aqui dois momentos na vida de José. Nós lemos que José tinha 17 anos, no versículo 37, capítulo 37, versículo 2. E lá em Gênesis 41, olha só, aproximadamente 4 capítulos, um espaço de 13 anos. Só 4 capítulos da Bíblia, aproximadamente, um espaço de 13 anos. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E aqui a gente pode ver, irmãos, que a gente pode dividir a vida de José no antes e no depois. A gente pode chamar o antes de Manassés e o depois de Efraim. É interessante que o antes de Jacó, de José, nós vemos ele era filho de Jacó, tinha 17 anos, ele tinha os seus irmãos tinham inveja de José porque o pai de José o amava mais, deu uma túnica bonita para ele, e os outros irmãos não receberam, nem o mais novo não recebeu a túnica, só José que recebeu aquela túnica. E José teve um sonho, falou dos feixes,
que os feixes dos seus irmãos, do seu pai, de sua mãe se curvavam diante do seu feixe, e depois ele falou a respeito de outro sonho, dizendo que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. Eram sonhos que Deus já estava falando com José, já estava trabalhando na vida de José. E nós vemos que até o pai dele, no íntimo do coração, considerava essas coisas que José falava, mas os irmãos dele ficaram com inveja, ficaram perseguindo José, ficaram com implicância com José, a tal ponto de ele ser vendido pelos irmãos para o Egito. Estamos falando do antes, amém, irmãos? Estamos falando do Manassés. Aí então lá vai agora José, vendido ao Egito. Ele vai para uma terra estranha, uma cultura estranha, costumes estranhos, longe do pai, longe da família, é vendido como escravo e cai lá na casa de Potifar. E ali ele vai. É interessante que a Bíblia diz que Deus era com José. Guarda isso, Deus era com José. No versículo 39, no capítulo 39, em vários momentos, a Bíblia diz que Deus estava com José, que Deus era com José. Deus era com José no momento que os filhos, que os seus irmãos estavam implicando com ele, estavam perseguindo ele, quando colocaram ele no poço, tiveram intenção de matá-lo, só que Deus não permitiu que isso acontecesse. Ele foi vendido como escravo, mas Deus era com José. E agora na casa de Potifar, Deus era com José. Tudo que José fazia prosperava. Aleluia. Mesmo como escravo, e ele poderia ali se rebelar, poderia murmurar, poderia reclamar. Eu ando na presença de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu estou aqui sofrendo perseguição, sofrendo calúnia, mas José não reclamava, ele apenas fazia da melhor forma possível aquilo que ele tinha que fazer. E chegou um momento quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, e ele teve aquela grande provação, e ele decidiu ser fiel a Deus. Ele disse: eu não vou pecar contra Deus, eu também não vou trair o meu patrão que me trata bem, o meu dono, né? Patrão, dono, porque ele era escravo. Ele estava servindo ali, mas ele era escravo. Mas ele foi fiel, ele reconhecia que o patrão valorizava ele, que Potifar valorizava ele, reconhecia que havia algo diferente nele, confiou que ele cuidasse da casa. Mesmo ali, no período do Manassés, agora José continuou na presença de Deus. Por causa dessa situação com a mulher de Potifar, o que aconteceu? José foi levado para uma prisão injustamente, mas ele não murmurou, ele não reclamou, e a Bíblia diz que Deus era com ele ali também na prisão. Deus sempre estava com José. Esse é o segredo, meus irmãos. O segredo é que a presença de Deus precisa estar em nós. Mas para a presença de Deus estar em nós, depende de nós, não depende de Deus. Deus disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais Ele vai se aproximar de nós. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós veremos a grandeza de Deus. José via a grandeza de Deus. Quando estamos próximos de Deus, nós vemos a grandeza de Deus. Eu gosto muito daquela ilustração que diz que o pai estava com a criança lá no alto do morro, assim, lá embaixo estava o aeroporto, né?
E o menino falou: olha, pai, os aeroportos, os aviões, parece até avião de brinquedo, parece até brinquedo, pequenininho, quase que cabia a palma da mão o avião. Mas o pai levou o menino lá no aeroporto, e quando ele chegou perto do avião, ele viu aquela aeronave grandona, ele ficou encantado. O avião é grande, pai. Quando você está perto do avião, ele é grande. Quando você está perto de Deus, Deus é grande na tua vida. Se nós chegarmos a Deus, Deus ele vai se chegar a nós. Deus ele vai se revelar, é por causa da proximidade. Moisés estava lá no pasto, estava pastoreando e começou a pegar fogo na sarça. Aí Moisés falou assim: essa sarça não está consumindo, porque o fogo consome, né? Você pegar uma moita ali, está pegando fogo, daqui a pouco só tem cinza. Mas aquela sarça não consumia. Ele disse lá: vou lá ver essa maravilha. E quando ele foi ver, era uma maravilha mesmo. Quando ele se aproximou da sarça, Deus se revelou a ele. Deus ele se revela quando nós estamos perto. Deus ele se mostra quando nós estamos perto. Isso é intimidade com Deus. E José tinha essa intimidade com Deus, tinha o desejo de ser obediente, de andar na presença de Deus. E ele se recusou a cometer um grave pecado. E ele foi para a prisão injustamente. Ele foi para a prisão não tendo culpa e permaneceu lá mais de 2 anos, mas o Senhor era com ele. Imagine, irmãos, você ficar 2 anos numa prisão, ou mais até de 2 anos, e você sabe que você é inocente. Aí então o que aconteceu? Deus começa a trabalhar. Ele está no Manassés ainda, ele está no antes. Aí o padeiro-chefe, o copeiro-chefe tiveram um sonho, cada um teve um sonho. O padeiro-chefe, José interpretou, e o padeiro-chefe, ele foi condenado à morte do jeito que José tinha falado. Mas o copeiro-chefe, José falou assim: olha, o copeiro-chefe, você vai voltar a servir a Faraó. E ele realmente voltou a servir a Faraó, porque Deus estava com José. Deus deu a interpretação do sonho para José. E agora, Deus começa a trabalhar na vida de José. Deus começa a contemplar a fidelidade de José, a sinceridade, o desejo dele de estar na presença de Deus, em obediência. Deus contemplava a obediência na vida de José. José passava por tribulação, irmãos. José foi perseguido pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, depois ele foi preso, estava na prisão, e José estava ali em fidelidade. Esse é o segredo, na tribulação. A irmã cantou um hino aqui que eu achei muito interessante, que falou que na tribulação vai continuar a louvar o Senhor, mesmo na hora da prova vai continuar a louvar o Senhor. Eu até anotei aqui, te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. E essa estratégia que José estava fazendo, ele estava sendo fiel a Deus naquele momento de luta, naquele momento de prova. José escolheu ser fiel a Deus, ele escolheu não murmurar, ele escolheu não reclamar, e isso é um grande exemplo para nós, irmãos. Deus, eu te amo, Jesus. Muitas vezes nós estamos em nossas vidas, talvez em alguma área de nossas vidas, a gente está passando, a gente está vivendo Manassés, a gente está vivendo um momento de tribulação, de aflição, de preocupação, de perseguição, de angústia, algum problema, uma adversidade na nossa vida, mas em meio às tentações, em meio às dificuldades, o que nós temos que fazer é adorar a Deus. Essa é de tomar a decisão: Senhor, eu não ando por vistas, eu não ando por circunstâncias, eu não posso deixar que as circunstâncias venham dirigir o meu culto ao Senhor, eu não posso deixar que as minhas emoções venham
dirigir o meu culto ao Senhor. O meu culto ele não pode ser emocional. O meu culto não pode ser emocional. Se eu estou triste, se eu estou abatido, eu não louvo, eu não canto, eu não oro. Mas se está tudo bem, eu canto, eu louvo, eu oro. O nosso culto não é emocional, mas o nosso culto é racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é um culto consciente. Culto racional é o culto de Ana. Ah, Senhor, ele estava lá orando, e estava chorando, e estava orando, querendo um filho, mas ela estava na presença de Deus. Aleluia! Obrigado. Precisamos aprender, irmãos, que a gente precisa ter um culto racional. E isso muitas vezes, a gente sabe, muitas vezes isso não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, estaria na hora da prova, na hora da luta, a má notícia chega, você fica abatido, você fica triste e o louvor não sai, e a adoração não sai, mas fala: Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que te adorar na adversidade, eu tenho que te louvar, eu tenho que te adorar no dia mau, no dia ruim. O Senhor está presente, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. O dia é mau para mim, a situação é difícil, eu não vejo saída, mas para o Senhor tudo é fácil. O Senhor tem a solução para todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Pensa na tua vida agora, uma situação difícil. Pensa na tua vida agora, eu penso na minha vida também, uma situação que eu falo, eu não tenho saída, eu não tenho solução, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Como disse o rei Josafá: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Os moradores do Monte Seir, Moabitas, Amonitas, um exército muito numeroso veio contra Judá, ia destruir Judá. Então o rei chegou e o rei falou assim: Senhor, uma grande multidão vem contra nós, o nosso exército não tem condição de se defender, é muito numeroso o povo que vem contra nós, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha a oração do rei Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, eu vejo essa situação e não tem saída, Senhor, mas os meus olhos estão postos em ti, porque de ti vem o meu socorro. Era essas atitudes de José. E então Deus começou a preparar o caminho para exaltar José. O Manassés já está ficando para trás, agora começa o Efraim. Aleluia! O faraó teve um sonho das espigas gordas, cheias, e depois de 7 espigas cheias, e depois vinha 7 espigas mirradas, que engolia cheia, e depois as 7 vacas gordas, aí depois vinha 7 vacas magras. E ninguém sabia qual era a interpretação daquele sonho. E naquela antiguidade ali, daquele ambiente ali de Faraó, ele era considerado um deus, ele era considerado uma divindade, ou pelo menos ele era o representante de uma divindade. Então quando ele tinha um sonho, isso era interpretado como se fosse uma mensagem dos deuses. Então ele tinha essa mensagem, ela tinha que ser interpretada, e ele chamou lá os magos dele, as pessoas que o serviam, e eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. Eles não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. E então chegou o copeiro-chefe e falou assim: olha, quando eu estava lá na prisão, eu tive um sonho.
E tinha um jovem lá, tinha um jovem que ele interpretou o nosso sonho, e esse sonho, ele aconteceu do jeito que esse jovem falou. Aí o faraó disse assim: olha, já que os meus magos aqui, as pessoas que eu chamei aqui não conseguiram interpretar o sonho, chama esse hebreu. E eles chamaram José lá da prisão. José fez barba, tomou banho, se arrumou todinho para se apresentar diante de Faraó. Aí então o Faraó foi e contou o seu sonho para José. E José falou assim: olha, as espigas, as vacas, é tudo um sonho só, porque Deus tem pressa em realizar. Vai ter 7 anos de vacas gordas, de muita plantação, de muita produção, e depois vai ter 7 anos de vacas magras, não vai ter fome, vai ter seca. Então nesse período que tem as vacas gordas, o faraó tem que fazer o seguinte: levanta um homem sábio para controlar toda a produção, administradores, os armazéns, guarda 20% da produção. Cada 100 sacos de trigo, 20 sacos de trigo era guardado. 100 sacos de arroz, 20 sacos de arroz era guardado. Então isso era recolhido para ser o quê? Para ser uma reserva do dia, dos anos que fosse faltar o alimento. E então Deus começa a exaltar José. Olha só o que aconteceu aqui, meus irmãos, como o faraó exaltou José, mas na verdade não foi faraó que exaltou, foi Deus, né? Mas usando o faraó, porque foi para isso que ele tinha levado José ali. José foi escolhido como governador do Egito. O faraó colocou um anel de autoridade no seu dedo. Somente no trono o faraó seria maior do que ele. Deu-lhe roupas de linho fino, um colar de ouro no pescoço, e fez José subir no seu segundo carro e o constituiu governador sobre toda a terra do Egito. Eu fico pensando, quando o faraó falou assim: olha, sobe nesse carro aqui, numa charrete, né, em algum carro bem bonito, o segundo carro, porque o primeiro carro era o faraó que usava, né? Então o segundo carro de faraó, e ele imagina ele andando pelas estradas, e falando assim, e as autoridades falando: este José, agora ele vai ser o governador do Egito. Reconhece a autoridade dele, porque Faraó deu autoridade para ele governar sobre o Egito. Então agora já começa, da humilhação começa a exaltação. Manassés está ficando para trás. Agora começa o Efraim. Agora José começa a cuidar da cidade, a cuidar do Egito, a dar as ordens, a administrar todas as coisas, até que chega a fome. E quando chega a fome, agora a obra não está completa, porque José foi humilhado no Egito, na casa de Potifar, ficou preso mais de 2 anos, ele foi vendido como escravo. Essa é a humilhação em relação ao Egito. Mas agora, em relação ao Egito, Deus já exaltou José. Porque José foi escolhido governador, recebeu o anel, recebeu as roupas de linho, só no trono Faraó seria maior do que ele, um colar de ouro. Ele foi exaltado pelas ruas, todo mundo reconhecendo que ele era o governador do Egito. Quer dizer, aquela humilhação que ele sofreu em relação ao Egito, agora ele estava sendo exaltado. Mas estava faltando, né, irmãos? Porque ele foi humilhado na família também. Agora Deus começa a preparar para que José também seja exaltado diante da sua família, diante daqueles irmãos que o venderam,
diante daqueles irmãos que queriam até matá-lo, que desprezava, que zombava dele. Lá vem o sonhador. Tiveram inveja dele porque não ganharam a túnica. E agora o pai de José fala assim: olha, eu fiquei sabendo que está nesse período de fome, eu fiquei sabendo que lá no Egito tem alimento, então vocês vão descer lá para poder buscar o alimento. É, Deus, é desse jeito, Jesus. E ali nós conhecemos a história. José vai, no final das contas, José ele se revela aos seus irmãos, manda trazer o seu pai, manda trazer a sua mãe, e agora José disse aqui assim, quando fala assim, no versículo 45, quando José ele começa a ser exaltado diante da sua família. Ao invés de perseguir, o que ele fez? Ele acolheu a família. Quando eles agora, o José falou assim: vocês pisaram em mim, vocês me venderam, vocês fizeram isso, agora vocês vão ver. Mas não, quem estava em José era o Espírito de Deus. Era o Espírito de amor, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio, de misericórdia. Era esse o Espírito que estava na vida de José. E muitas vezes não é esse Espírito que está na nossa vida. Muitas vezes quando alguém faz alguma coisa contra nós, a gente quer vingar, a gente quer falar mal, a gente quer tomar atitude, e muitas vezes coisas que não glorificam a Deus. E se José tivesse, ele era autoridade no Egito, e se ele tivesse tomado atitude contra os seus irmãos? Meu Deus. Mas havia o que na vida de José? A Bíblia diz, o próprio faraó, ao Espírito de Deus na vida deste homem. Então, irmãos, essa é outra lição que José, ele nos dá nessa mensagem. A primeira lição é aquela de não murmurar na hora da luta, da prova, mas sim de louvar, de ser fiel a Deus. E agora a atitude de ter misericórdia, quando a gente é exaltado, muitas vezes a pessoa está sendo exaltada, às vezes está revestido de alguma autoridade, revestido de algum poder, de alguma autoridade, às vezes uma autoridade num cargo, às vezes alguma superioridade na parte financeira, e essa pessoa começa a pisar os outros. É verdade, Deus. Mas o que José diz? Qual foi o exemplo de José para nós? Ter misericórdia e ter compaixão. Meu Deus, meu Deus. Ele acolheu a sua família com misericórdia, com generosidade. Ele não tomou vingança contra os seus irmãos. Ele sustentou a casa de seu pai com pão. E ele colocou a família dele numa terra próspera, numa terra boa para a plantação, numa terra boa para o gado. Podia cuidar, ter vaca à vontade, podia plantar à vontade, porque era uma terra boa. José ainda deixou a família dele, os irmãos dele, que quiseram matá-lo, que venderam ele como escravo. Ele colocou a família dele, acolheu o pai dele com amor, colocou-o numa terra próspera. A bondade de José para com a sua família, para com a sua casa. E no versículo 45, versículo 5, José se revela a seus irmãos. No capítulo 45 de Gênesis, José se revela a seus irmãos, ele se mostra aos seus irmãos, e ele mostra que ele tinha compreendido o plano de Deus. Agora ele fala: olha gente, isso tudo era um plano de Deus para a minha vida. E ele diz, aqui está escrito: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, para que eu pudesse conservar a sua vida, da família, da promessa, da semente, a semente que seria
uma nação incontável, a promessa feita a Abraão, feita a Isaac, feita a Jacó, Deus, santo, santo, santo. de que uma grande nação viria deles. Oh, Jesus, querido. Tudo isso aconteceu porque Deus tinha um plano na vida de José. É verdade, Deus. E Deus disse: para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. É para a conservação da vida, para a conservação da família do meu pai, para a conservação de 70 e poucas pessoas que vieram com Jacó. Talvez 72, se eu não me engano, que vieram com Jacó. A casa de Jacó foi preservada por causa da obediência e da fidelidade de José. Oh, Deus. Porque quando ele estava como Manassés, ele não murmurou, ele não foi desobediente, ele não reclamou com Deus, É verdade. ele foi fiel a Deus, não traiu o Potifar com a mulher dele, preferiu ser condenado injustamente, mas diante de Deus ele estava limpo. É verdade. E ele disse para o copeiro-chefe: olha, conta para Faraó o que aconteceu, porque eu estou aqui e eu não tenho culpa, porque eu não fiz nada para estar aqui. Ele falou com o copeiro-chefe lá na prisão: eu não fiz nada para que eu tivesse que estar aqui. Ele sabia da inocência dele, mas ele deixou Deus trabalhar. É verdade, Deus. E agora ele está sendo exaltado diante da sua família. Agora a exaltação de José está completa, porque ele foi humilhado no Egito, no Manassés. Ele foi humilhado, vendido como escravo, foi preso injustamente, ele foi maltratado pelos irmãos. Tudo isso no Manassés, irmãos, tudo isso antes. É, Deus. Mas agora ele foi engrandecido diante do Egito, e ele foi engrandecido diante de sua família. O Efraim, uma nova vida, um novo propósito, novidade de vida que Deus tinha preparado para José. Oh, Deus. Então, irmãos, a gente vai concluir essa mensagem Santo, santo és tu, Senhor. Oh, fazendo a gente refletir sobre esse texto. Vamos ler novamente aqui a respeito do nascimento das crianças, Gênesis capítulo 41. José ao primogênito. Agora, olha só como é que a gente vai ler esses versículos de um modo diferente. José ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O Manassés é o antes. É o antes, era a humilhação. santo és tu. A humilhação na casa do pai dele, os trabalhos que ele fez, tudo, a humilhação, o passado dele. E agora ele diz: ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Oh, Deus, em nome de Jesus. O que era pranto, o que era choro, Deus se converteu em riso. O que era dor, Deus se converteu em alívio. Aleluia. O que era lamento, Deus se converteu em alegria. Aquilo que era tristeza, Deus converteu em alegria. Aquilo que era aflição, Deus converteu em paz. Verdade, ó Deus. Porque é isso que Deus faz. Oh, Deus santo. Então, meus irmãos, pode ser que nesse momento da nossa vida nós estejamos passando por alguma luta. Talvez você esteja passando por um momento do Manassés na sua vida, por um momento da aflição, mas saiba que Deus ele tem poder para mudar esse quadro. Eu creio, Verdade, Deus. Deus. De repente você tem nesse momento uma situação na tua vida Santo, santo és tu, Senhor. que Deus ele tem que transformar de Manassés para Efraim, da humilhação para a exaltação, É verdade, Deus. da falta de saída para uma saída, da falta de solução para uma solução. Eu creio, Deus.
Então agora eu gostaria de convidar os irmãos para ficar em pé em nome de Jesus, para que a gente possa apresentar essa causa diante do Senhor, amém? Pensa numa causa que você vê que não tem saída na tua vida. Na conclusão da mensagem, a vida de José foi dividida em dois momentos. O antes, que é o Manassés, uma vida de sofrimento. José não murmurou em nenhum momento, José foi fiel a Deus, e o resultado foi que Deus o exaltou. Agora vem Efraim, o depois, o tempo da exaltação. Deus fez a obra completa. José foi exaltado diante do Egito, José foi exaltado diante de sua família. Na aflição ele não murmurou, na aflição ele não quis resolver as coisas pela sua própria força. Oh Deus. Mas havia nele o Espírito do Senhor. Havia nele longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. O Senhor estava com José. O grande segredo para nós vencermos as aflições, as lutas, as dificuldades, aquilo que muitas vezes quer te lançar por terra, a falta de esperança, o grande segredo é que Deus esteja presente em nossa vida. Aleluia. Fala, Senhor, eu estou aqui no vale, eu estou aqui nesse vale, Senhor, o vale da desesperança, eu estou sem saída, meu problema não tem saída, eu não vejo solução, mas eu sei que do Senhor vem a resposta, eu sei que o Senhor está comigo, e principalmente que Deus tem o controle de todas as coisas. Para Deus fazer Manassés se transformar em Efraim, é tão fácil quanto ele transforma a água em vinho. A mudança de vida, a solução, ela vem do Senhor, amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Apresenta o seu Manassés nesse momento. O seu Manassés é o seu sofrimento. O seu Manassés é uma situação que você não vê saída. O seu Manassés é uma luta, é um problema, é uma adversidade, é algo que você não vê solução. Mas o Senhor está com você no Manassés, amém? O Senhor está com você no vale. O Senhor está com você no vale e está com você no monte também. O Senhor está sempre contigo, sempre comigo. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu enviarei sobre vós o Espírito Santo, e ele vai permanecer para sempre convosco. É a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo, é a presença do nosso Deus. Deus é um Deus presente em nossas vidas. Vamos orar e apresentar, irmãos, em nome de Jesus, amém? E depois eu vou passar a palavra para o pastor. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, meu Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, porque o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece o Manassés de cada um aqui, o sofrimento, a aflição, a situação que não tem solução, o problema que não tem saída, Senhor, aquilo que está angustiando, aquilo que está afligindo o teu povo, meu Deus, mas nós fazemos agora como José, nós decidimos ser obedientes a Ti, nós decidimos fazer a Tua vontade. Nós decidimos que o Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor, nos habitando em nós, nos dando, Senhor Deus, a sabedoria que José teve para lidar com as situações difíceis, com as situações adversas, que nós também possamos ter a sabedoria para lidar com essas situações, a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo, Senhor.
A paciência, a longanimidade, a confiança, sabendo que o Senhor é o Deus presente, sabendo que o Senhor é o Deus que está conosco nessa tribulação, nesse vento, nessa tempestade, nesse vale. O Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria para sempre conosco. O Senhor não é pego de surpresa, não há nada que esteja fora do teu controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas, tem o controle de nossas vidas, tem o controle da situação de nossas vidas, ó Pai, e apresentamos agora diante de Ti essa situação. Apresenta, irmão, a sua situação de aflição, aquilo que é problema, aquilo que é sofrimento, aquilo que é luta. Apresenta agora diante do Senhor, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos do Senhor, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para transformar toda situação, toda adversidade em felicidade. Aquilo que é adversidade, o Senhor transforma para felicidade. Aquilo que é tristeza, Ele transforma para alegria. Aquilo que é choro, Ele transforma para riso. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso e que cuida de nós. Senhor, apresentamos, ó Pai, aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem, Senhor Deus, nos humilhado, aquilo que tem nos angustiado, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, aquilo que nós precisamos ter uma resposta, meu Pai, aquilo que nós precisamos ter uma solução. É um túnel que não tem saída, que não há luz no fim do túnel, mas o Senhor é a saída, meu Pai, o Senhor é a solução. Falamos como Josafá: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Clamamos por Ti, Senhor. Estende a Tua mão poderosa, vem com o Teu braço forte, vem com a Tua mão poderosa, agir em nosso favor, ó Pai, e mudar a nossa sorte, trazendo, Senhor Deus, a solução para cada problema, para cada situação de adversidade, para que os Teus filhos venham se alegrar diante de Ti, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Toma cada vida nas Tuas mãos, cada servo, cada serva, cada jovem, cada criança. Meu Deus, age com poder, meu Pai, em favor do Teu povo, e glorifica o Teu nome, Senhor, e que essas causas que foram apresentadas diante do Senhor se tornem um testemunho de júbilo e de alegria, e que o Teu nome seja glorificado. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palma bem alegre para Jesus. Ele é para